Bom dia a todos. Desculpem aí o nosso atraso, mas nós acabamos atrasando um pouco na web anterior por um problema técnico no início da web. Iniciamos a nossa terceira webconferência da Escola Inclusiva Adaptar-se para Incluir com o tema dislexia. Gostamos do formato que fizemos na segunda web, que deixamos as respostas às perguntas de vocês para o final. Então, fiquem à vontade para realizar as perguntas ali no bate-papo e, ao final da web, nós responderemos a todas. Tá? Estamos aqui hoje, então, com a presença da webconferencista Maristela Abdala, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todos. É muito bom falar da dislexia, ter um horário só para ela, porque nós vimos na última web, quando nós tratamos de transtornos de aprendizagem, vocês perceberam que eu passei rapidamente para a dislexia justamente pela necessidade de discorrermos um pouco mais numa web especial. Então, eis a dislexia. Mas vamos dar início aqui, quem é que não viu já essa ideia de um aluno diante de algo escrito. Então, essa é uma imagem conhecida. Olha o tamanho do desespero desse nosso aluno. Será que ele gosta de ler? E vou propor para vocês 30 segundinhos para vocês tentarem ler o que está escrito nesse pequeno texto. Então, veja só, o tipo de letra é bem proposital. Não é uma letra fácil de se ler. É para nós podermos nos colocar no lugar do nosso aluno com dificuldade de leitura. Não é fácil ler esse texto, porém ele é possível ler. Como diz o texto, de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça, que você pode ainda ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada parte isolada, mas a palavra como um todo. É verdade. Então, nós vamos explicar na parte teórica, na primeira parte da nossa conferência, sobre exatamente esta fase. E a letra eu estava falando porque às vezes a criança não entende a sua letra, a minha letra, porque nós não caprichamos. Então, a letra também o tipo da letra também é muito importante. A letra que eu escrevi aquele texto, ela é muito juntinha e ela tem aqueles sarifes, que são aquelas firulinhas das letras. Então, importante é sem esses sarifes quando vocês estiverem alfabetizando seus alunos ou propondo textos. Isso já é uma adaptação da inclusão. Quando você escolhe o tipo da letra, é muito importante. Então, eu vou falar nessa primeira parte sobre essa leitura. Eu não vou falar da dislexia, mas eu vou falar desse processo da leitura. Ela não é um processo automático. E eu quero enfatizar que não dá clique nenhum, caro professor. O nosso aluno não começa a ler da noite para o dia, mas é um processo duro, porque ele não é natural. Então, falar é natural, mas ler não é natural. Então, aqui nós já temos uma dificuldade. Ler é algo que se adquire, é uma invenção, pasmem, do homem, que se deve aprender ainda no nível consciente. Eu vou aprender a ler, eu vou aprender a escrever. E é a própria naturalidade da fala que faz com que a leitura seja algo tão difícil. Para nós, falar é natural, é genético. Agora, ler não é. E ela é uma conversão do que lê em um código linguístico. Então,
a leitura é uma conversão, é esse código fonético que nós temos inicialmente e que nós temos que passar num código linguístico. Então, temos algumas fases da aquisição dessa leitura. Então, fase logográfica, são 3, desculpe, são a logográfica, a fase alfabética e a fase ortográfica. Então, a fase logográfica é a mais elementar. E aí eu coloquei alguns exemplos de logomarcas. Então, é o reconhecimento do conjunto de palavras, ou em geral familiares, de alta frequência de contato, e que acabam sendo memorizadas e reconhecidas toda vez que são reencontradas. Então, graças a esse recurso de memória visual, várias palavras ou símbolos escritos podem ser lidos. E a identificação de logomarcas, ou até nome das pessoas conhecidas, e vocês podem ver isso, puxa, minha criança já está lendo. Você como mãe, como pai, podem ver, puxa, realmente, olha, ela já sabe onde fica o colégio, onde está o McDonald's, enfim. É dessa maneira. Ou quando eles estão pequenininhos, onde tem as mochilas com o seu nome, ele não sabe ler, mas ele reconhece que o primeiro é do coleguinha, depois é o dele e assim por diante. As palavras são consideradas como um todo, inexistindo procedimentos de segmentação em unidades menores. Ele não segmenta, é só, ela vê como um todo. E essa é uma parte de leitura, é uma aquisição da leitura, ela está na fase de leitura? Está, é a primeira fase. E a outra fase é uma fase alfabética. Aqui nós temos um esquema que eu coloquei e que nós vamos pensar um pouquinho como é que se dá passo a passo. É uma forma já diferente de leitura, que vai ocupar um lugar quando a criança passa a compreender o papel das letras que constituem as palavras, passando a atribuir valores sonoros a elas. Para que isso ocorra, a necessidade de ativação dos processos fonológicos que permitam a correspondência fonemas-grafemas. Somente um procedimento desse nível garante a leitura de qualquer palavra, por menos familiar que ela possa ser. Então, vejam, lá no início começa com as letrinhas A, B, C, que ela já consegue distinguir reconhecimento de letras e números, e ela sabe que cada letra tem um valor sonoro. Aparece a palavra bola como exemplo. A palavra é vista como um todo, como nós falamos ali na fase logográfica. Vê a palavra e ela entende que aquele significa alguma coisa, mas não sabe ainda. E aí ela começa a fazer a segmentação visual da palavra por letras, porque ela já está conhecendo as letras. Então ela vê o B, o O, o L e o A. E ela começa a fazer uma tentativa, sempre visual aqui. E ela faz uma nova segmentação, ela faz uma nova separação por sílabas. Isso favorece por causa da língua portuguesa, que é silábica. E ela faz bola. Por isso a importância do ritmo, certo? E aí essa transformação das letras em sons. Poxa, eu junto as letras e elas formam um outro som. E aí tem a memória de curto prazo para os sons. Lá, e ela bo, e ela vai começar a fazer a síntese sonora das sílabas. Lá, bo, lá. Opa, quando ela faz o fechamento, como nós chamamos, aparece bola. E ela vai buscar possíveis significados. Será que eu entendi direito? É o bola, ou é bala, é bela. Ela vai tentar, ou fazer outras, bula. Aparecem outras hipóteses de significado. Para isso nós chamamos a consciência fonológica. Então, essa é a importância dessas habilidades da consciência fonológica nessa fase, que elas vão permitir compreender que as palavras se constituem por fonemas e que esses podem ser representados por letras. Então, nós já falamos na web passada um pouquinho sobre consciência fonológica, mas queria ressaltar aqui que ela é uma habilidade de analisar a fala e seus componentes fonológicos, quer dizer, nos seus sons, o que é um subtipo da consciência linguística. E a consciência linguística é um processo cultural
cultural e permite a evolução nas habilidades da comunicação, possibilitando ao indivíduo autocorrigir-se enquanto fala, usar de uma fala mais refinada e aprender códigos escritos. É o que eu faço aqui quando falo para vocês o tempo todo. É uma consciência fonológica que eu tenho da língua portuguesa. Por quê? Porque eu erro uma palavra, eu logo me corrijo, eu tento articular melhor, porque eu tenho a consciência linguística da língua portuguesa falada aqui. Então eu tento sempre me aprimorar. E aí eu posso escrever hoje eu posso escrever, você também, qualquer palavra da língua portuguesa e até escrever aquela fórmula daquele remédio estranho que a minha mãe toma, enfim. Essa é uma rota que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas essa é a consciência fonológica. E aí a criança fica pensando, o vovô comprou uma faca ou uma vaca? Então ela vai escolher, porque os sons são muito próximos. Qual é a correspondência do V, do F? Né? Então é o som que é importante. E apresento para vocês um modelo fonológico dentro desse sistema linguístico que nós temos. Cientistas conseguiram determinar a localização precisa do sistema de linguagem, estabelecendo uma hierarquia sobre fonologia, semântica, sintaxe e discurso. E o primeiro sistema hierárquico dessa linguagem é o fonológico, é a fonologia, que é o processamento dos diferentes elementos sonoros da linguagem, como nós estamos falando até agora. Depois, ele é fundamental nesse sistema linguístico e ele é o elemento essencial de todas as palavras, tanto faladas quanto as palavras escritas. E depois que vamos pensar na nossa criança, começou a falar, conheceu os sons, ela vai desenvolver uma parte semântica, que é o vocabulário ou o significado das palavras. E aí ela parte para uma estrutura gramatical. E nós já vimos que vocês já têm esse texto sobre como é que se estrutura essa linguagem. E a criança começa a estruturar a sua fala em frases. E aí ela consegue ir para um discurso encadeado, onde tem uma conversa. Então, na sintaxe, só ressaltando a estrutura toda gramatical, onde ela usou pronomes, onde ela usou os verbos, enfim. Então, veja, hierarquicamente, a fonologia é a base. Depois vem a parte semântica, depois a sintaxe e o discurso. Mas a pesquisa, ela indica com precisão que o problema principal da dislexia está no nível mais baixo desse sistema linguístico, que é a fonologia. Então, o nosso aluno disléxico tem um problema na fonologia, nesse processamento dos diferentes elementos sonoros da linguagem. Porém, vale ressaltar que a semântica, que a sintaxe e o discurso estão preservados. Pobres, às vezes, mas preservados. Pobres, eu digo porque para aqueles que não têm estímulo, certo? Então, dentro desse modelo fonológico, é aí, como dizem os adolescentes, aí é que pega, aí é a parte fonológica. E temos, por fim, dentro das fases, a fase ortográfica. Progressivamente, é uma nova etapa, ou uma nova fase da leitura, começa aí a se constituir dependendo para sua consolidação de quanto o sujeito torna-se leitor. Como é que acontece isso? A formação de tal fase depende do envolvimento que a criança venha a ter com a leitura, em termos de frequência e de variedade de textos. Se ela é bem estimulada, se existem livros na casa, se na escola é oferecido aquele momento de leitura, que eu tenho certeza que vocês fazem nas suas escolas, o cantinho da leitura, o acesso a uma biblioteca. Então, esse bom leitor é se ele tem essa prática, esse ambiente que vai favorecer. E que o livrinho não está só lá na estante, certo? Ele está manuseando. E aqui vale ressaltar que para você mesmo que o seu aluno ou o seu filho comece a ler, eu sempre ressalto mesmo, não pare de ler para ele, porque são duas vivências muito boas. É ele lendo com você
outra você lendo para ele e depois ele vai ler para você. Então, porque aí a entonação é uma experiência muito boa que você faz para ele e que ele também vai poder repetir depois. Isso eu também cito nas nossas orientações e estratégias. A leitura permite daí o acesso a uma infinidade de palavras, gerando dessa forma um vocabulário ou um léxico visual, como nós chamamos, que será constituído por aquelas palavras mais frequentemente encontradas nas leituras e que vai propiciar a formação de uma memória ortográfica ou visual, como nós falamos, das palavras. Então, quanto mais ele vai lendo, mais vai se fazendo a memória. Como são aqueles livros onde uma mesma palavra, como pato. Eu me lembrei agora do livro A Casa Sonolenta, onde vai repetindo várias vezes. Então, e tem a mesma palavra, o mesmo recurso frasal. Então, ele vem repetindo. Isso é muito bom para essa memória ortográfica visual. E nós temos muitas palavras no português que nós só sabemos escrever, porque nós as lemos muitas vezes. Então, isso significa que quanto mais o sujeito lê, mais ele pode consolidar e diversificar o seu vocabulário, ampliando na medida em que passa a fazer registro dessas palavras. Então, ele vai usando aquilo que ele vai lendo, ele vai escrevendo. Então, a formação desse novo léxico, dessa nova palavra, agora já de base visual, garante que palavras familiares ou que segmentos maiores de palavras, muitas palavras, sejam rapidamente reconhecidos, resultando em uma forma de decodificação na qual ocorre a ativação do que nós chamamos de rota lexical. Então ele conhece a palavra, essa rota lexical quer dizer, ele conhece a palavra inteira, ele não vai mais à parte fonológica, ele bate o olho e vê. Neste caso, as palavras tendem a ser reconhecidas sem a necessidade de uma análise individualizada ou pormenorizada dos seus elementos. E aí, eis uma nova forma de ler. O reconhecimento ele é global, graças à recuperação da memória desses registros ortográficos, que já foram armazenados. Então, quer dizer, ele passa a ler, ele está preparado para essa questão da leitura e da escrita, e fica uma maneira, assim, fantástica desse registro, de todo esse código. Mas não é mágico, não dá cliques. Certo? E aí, essa é uma sugestão para vocês de um pequeno gráfico que faz com que vocês possam acompanhar no seu aluno como é que ele está fazendo essa rota. Então, existem duas rotas, agora não coloquei em slide, mas existe essa primeira rota fonológica, que naquele primeiro slide, ali no slide anterior, e a rota lexical. Então, a fonológica é quando ele está seguindo letrinha por letrinha. É como nós fazemos quando lemos a bula do remédio, ou do que é constituído o remédio. Então, parafetanol, quer dizer, nós temos que ver desexodestrina. Então, isso é uma rota fonológica, porque nós conhecemos o valor sonoro de cada letra. Isso em adultos ainda. Como adultos nós fazemos. Ou nós fazemos uma rota lexical. Quando nós conhecemos a palavra inteira, nós conhecemos o seu significado. E aí sim é uma leitura esplêndida. Então, vamos agora, já que nós dominamos esse percurso da leitura, vamos para esse sistema alfabético da escrita. Me lembrei, sabia quantos léxicos nós temos na língua portuguesa? Perto de quantas palavras nós temos na língua portuguesa? Perto de umas 600 mil palavras. Imagine só. Bom, curiosidades à parte. Então, escrita. Então, eu tenho trazido para vocês esse processo, vamos dizer, natural, nem tanto, porque trata-se de um método, mas é como se, diante de algo que não é genético, que é aprendido de uma forma consciente, de leitura e escrita, para que vocês possam, com mais tranquilidade, identificar o que seja a dislexia, certo? Então, eu vou citar essas habilidades ou alguns conhecimentos fundamentais para esse aprendizado da leitura, da escrita.
Então, o primeiro é a construção dessa hipótese alfabética. Então, a criança precisa compreender o que é a letra e o seu correspondente como valor sonoro. É a consciência fonológica já falada. Então, esses são os processos, certo? O domínio da posição da letra no espaço gráfico, né? Então, compreender que a posição, que a letra deve ser traçada no papel, deve estar sempre voltada ou para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, a direção e a linearidade da escrita e a posição exata da letra dentro da palavra. Então, essa posição da letra e esse espaço, eles precisam compreender. E esse é o processo que vai acontecendo. Depois é a diferenciação do traçado das letras, que é um domínio visoespacial. Esse é um desafio que as crianças superam rapidamente. São poucos os erros relativos à confusão entre letras parecidas. Aqui nós estamos falando de uma criança que transcorre normalmente. Eu sempre gosto de relembrar aqui nessa altura. É uma capacidade que se desenvolve cedo no aprendizado da escola. Elas não têm dificuldade. E a outra é a compreensão do papel da entonação. É a noção da tonicidade e a sílaba tônica. É quando é preciso decidir se uma palavra deve ser escrita com AM ou AOTIL no final da palavra. Então, comeram, comeram. AOTIL no final. Tá. A entonação onde fica? Foneticamente são produzidos da mesma maneira, mas as terminações AM e o AOTIL indicam características da entonação das palavras, além de indicarem, claro, tempos verbais, passado e futuro. Então, então é comerão e comerão, certo? Então, isso precisa ser também respeitado, e aí vocês já ficam antenados se o nosso aluno tem dificuldade para essa entonação ou não. Mas lembre, sempre tem o tempo. Vocês têm muita experiência nisso, principalmente os professores alfabetizadores, quando a dificuldade vai ser superada. E outra habilidade é o desenvolvimento de procedimentos precisos de segmentação de blocos sonoros em unidades vocabulares. Nada mais do que segmento de palavras. É quando você precisa desenvolver a capacidade para segmentar o fluxo contínuo da fala em unidades vocabulares de extensões bem variadas, de palavras de diferentes tamanhos. É essa habilidade que vai permitir identificar onde uma palavra começa e onde ela termina. Então, é compreender o papel dos espaços que existem entre as palavras na escrita. E o desenvolvimento de procedimentos de segmentação de palavras em unidades fonêmicas e o conhecimento das possibilidades da construção dessas sílabas. Então, aqui vai implicar uma capacidade para identificar todos os fonemas que compõem as palavras. Isso significa um conhecimento fonológico avançado. É escrever as palavras com todas as letrinhas que se fazem necessárias. A outra habilidade é a identificação das variações entre falar e escrever e a estabilidade da escrita convencional. Aqui existe uma forte influência exercida pela oralidade na hora da escrita. Isso quer dizer que a criança toma como referência para determinar que letra ela deve usar aqueles sons que ela é capaz de identificar em seu padrão da pronúncia da palavra. A partir desta constatação, ela realiza uma correspondência 1 a 1. Para cada som falado, uma letra escrita. Porém, ela terá que se dar conta de que nem sempre as palavras são escritas da maneira como são pronunciadas quando se fala. E a outra habilidade é a compreensão da possibilidade de representações múltiplas, a identificação das alternativas de escrita e a estabilização da forma convencional. Este é o aspecto da linguagem escrita que revela como sendo de maior desafio, de maior complexidade para a aprendizagem da ortografia. Porque existem muitas possibilidades na nossa língua portuguesa e ela é bastante complicadinha. Então, quando chegamos aqui na parte da alfabetização, vocês devem sempre sentir esse desafio. Por quê? Porque o mesmo som pode ser escrito sempre pela mesma letra. Nós temos o som do P, né? P, o T e o M para o M. Não tem
A correspondência nós chamamos aqui, é uma correspondência estável entre letras e sons. Alguns exemplos, por exemplo, né? O mesmo som pode ser escrito também por diferentes letras, como é o caso do fonema Z. Ele pode ser grafado com letras S, X ou Z. S, por exemplo, você usa o S com som de Z, casaco. O X com som de Z na palavra exercício, exemplo. E com o Z, a letra Z, o grafema Z, no zebra. Então, outra possibilidade é uma mesma letra pode vir a representar diferentes fonemas, como ocorre com a letra C, que pode escrever fonemas como K ou Q, e o fonema C, como casa, no K, e o C, como cebola, cenoura. Vamos ver agora. Desculpe eu interromper, mas é que assim, nós sempre fazemos a identificação dos participantes pelos nomes de vocês aqui. E para nosso controle, a participação sempre, nós controlamos pelo nome do mobilizador. Ocorre que algumas pessoas entraram com outros nomes que não são dos mobilizadores. E a Cristiane está mandando ali individualmente para essas pessoas que se identifiquem, né, no individual ali, identifiquem as suas escolas. Senão nós não teremos como controlar a presença de vocês, ok? Então conversem com a Cristiane ali no individual, no bate-papo, para poder se identificar de qual escola vocês são, por gentileza. Por favor, Maristela. Então, aqui eu proponho um pequeno gráfico que quando nós temos que escrever uma palavra, nós formamos imagens mentais. E dessas imagens mentais, nós transformamos em imagens articulatórias, porque falamos, e imagens acústicas. Então, é o movimento com o som que ele representa. Então, aí nós começamos a fazer segmentação de palavras, separação dessa palavra, e a palavra volta para a sílaba. Nós conseguimos dividi-las em partes, como sílabas, quando nós trabalhamos ritmos com isso. E aí vamos para os fonemas, e dos fonemas nós fazemos essas correspondências entre os sons e as letras, e aí conseguimos escrever essa palavra. Ok? Então esse aqui é só um pequeno resumo, que pode servir para vocês de apoio também. Então, como representação no cérebro, temos aqui uma ilustração onde a parte, vamos dizer, topológica dessas funções no cérebro, visto que o cérebro está voltado para a sua esquerda, né? Então os olhos estão à esquerda, ali pertinho do menino, quando fala leão, é aquela região da fala, mas na parte superior é a parte quando vai escrever a palavra, a escrita, e a leitura fica na parte mais entre a parieto occipital, né, quando escreve leão, e a imagem é formada já mais na parte temporo-occipital, ali atrás, né, quando ele consegue imaginar a figurinha do leão. Todas essas áreas são conectadas, certo? E elas já estão estimuladas. Eu falei que a escrita não é genética, mas ela vai se desenvolvendo padrões, o cérebro vai aprendendo coisas. Então, nós já temos, e eu vou falar um pouquinho ali mais para frente no diagnóstico, nós vamos ver imagens na neuroimagem disso, certo? E vamos entrar, então, no conceito de dislexia, e vale ressaltar aqui que nós já falamos no último blog, já falamos de conceitos, e vocês vão encontrar vários conceitos nos diferentes livros de diferentes autores. Existem tabelas de conceitos de dislexia e tipos diferentes de dislexias. São muito variados os estudos. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é uma compilação na qual toca todos os aspectos mais essenciais da dislexia, mas fiquem muito à vontade a fazer novas pesquisas e várias discussões entre vocês, nos estudos, em cada escola, em cada realidade. Então, aqui é só um ponto de partida, mas espero que seja de grande valia. Então, dislexia é um distúrbio neurológico de origem genética que acomete crianças com potencial intelectual normal, sem déficits sensoriais,
com suposta instrução educacional apropriada, mas que não conseguem adquirir ou desempenhar satisfatoriamente a habilidade para a leitura e ou escrita. Então, ele é neurológico porque ele atinge partes do cérebro. Ele é de origem genética, e esse é um item mais importante para se iniciar ou levantar uma hipótese de dislexia, é investigar se a mãe desta criança, ou o pai, ou a avó, ou um tio, mas geralmente pais e avós têm ou tiveram dificuldades de aprendizagem. Então, essa pesquisa é bem importante também, claro, com certa cautela, né, mas é importante. Então, ele já está comprovado que ele é genético, inclusive tem os cromossomos já isolados, já conseguiram fazer isso, certo? Então, lembrando que o potencial intelectual é normal e que não tem dificuldades visuais e auditivos e que ele está exposto a uma escolarização apropriada, mas que mesmo assim ele não consegue ler e escrever. E é um dos vários transtornos de aprendizagem no qual o rendimento da leitura é substancialmente inferior ao esperado para a idade cronológica. E a inteligência vai ser medida e a escolaridade da criança também. Então, é ver que ela não está defasada, entendeu? Então, tem que ter bastante critério. Não é só um elemento, mas é o conjunto dos elementos. Vocês têm o DSM-4 ou DSM-5, que já saiu, tendo também todos os critérios para a dislexia. Mas vocês não estão sós. Lembrando sempre que é bom, vocês são os primeiros, aparece para vocês essas crianças, são vocês que detectam quando a criança não consegue aprender. Então, vamos dizer, no popular, é vocês que vão levantar a lebre, né? Se essa criança tem ou não um transtorno de aprendizagem, como dislexia, ou uma dificuldade de aprendizagem, como nós vimos na última web. E para isso, vocês podem indicar o profissional, conversar com, provavelmente, se a sua escola tem um psicopedagogo, ou podem indicar um psicólogo, uma psicóloga, ou encaminhar. Eu não recomendo, num primeiro momento, enviar para neurologistas. Eu já conversei sobre isso aqui, logo na primeira web. Veja, seria interessante essa avaliação com um psicólogo, ou um neuropsicólogo, e eu vou falar um pouquinho mais na frente, o fonoaudiólogo também, quando eu falo do diagnóstico. Vamos ver, a incidência, quantas pessoas têm com dislexia? Na população, de 2 a 5% da população. Então, se vocês vão identificar mais ainda no sexo masculino, não sei como vai ser na sua escola, como é o levantamento já de disléxicos com o diagnóstico, mas de 25 a 49 são de sexo masculino. Quer dizer, ó, chega de 1/4 à metade da população de dislexia são em homens. E aqui são fatores que vão dificultar a aquisição da leitura e da escrita. Nós não podemos esquecer que isso dificulta. Então, é uma pessoa que tem, uma criança, um aluno que tem dificuldade para nomear rapidamente, dar nome às coisas. Existe essa falta da consciência fonológica, que nós vamos ver que tem dificuldade para rimar, até vai aparecer um pouco mais ali, né? Um déficit de memória de curto termo, como nós chamamos, memória de trabalho muito curta, dificuldade de sequencialização, isso vocês vão observando. E também, aqui nós separamos a dislexia em 3 tipos básicos. Vocês vão encontrar vários tipos de dislexia, mas esses foram os 3 que eu selecionei e são os mais utilizados, já apresentados na última web, que é a dislexia disfonética ou fonológica. E como é que a maior porcentagem? Olha, são 67% dos disléxicos têm o tipo fonológico, que é caracterizada por uma dificuldade na leitura oral de palavras pouco familiares, na qual a dificuldade encontra-se na conversão de letra em som. Normalmente está associada a uma disfunção do lobo temporal esquerdo. Então, lembrando que o lobo temporal, meninos e meninas, lembrem, é bom sempre ter um cérebro por perto, um desenho, né? É a parte ali
do ouvido, né, o temporal. A dislexia diseidética ou visual, 9%. É uma dificuldade na leitura caracterizada por um problema de ordem visual, ou seja, o processo visual é deficiente. Está associada a disfunções do lobo occipital. O occipital é a parte bem posterior, acima da nuca. Mas vale lembrar que aqui nós falamos não tem déficit visual, não precisa de óculos. O problema não é só o precisar de óculos. Aqui é o processamento visual. Nós falamos de processamento auditivo. É o que o cérebro faz com o som no auditivo. No visual, é o que o cérebro faz com o que ele está enxergando. Será que ele enxerga as letrinhas corretamente? É como que ele está embaralhando. Ele enxerga, mas ele não sabe como. Então, dislexia mista passa a ser 24%, é quando a criança apresenta esses dois subtipos, sendo associados às disfunções já de lobo pré-frontal, frontal, occipital e temporal. Então, aqui vale a pena falar sobre as triagens e as parcerias, como a Valéria também comentou na nossa última, na aula passada, que as escolas podem fazer durante o ano, fazendo triagens auditivas, que é a audiometria, porque nós temos que eliminar isso, né? Eliminar um problema, um possível problema auditivo. Porque às vezes pode ser só um rebaixamento, não é só, né? Desculpe, mas pode ser um rebaixamento auditivo e não ser dislexia. Pode ser um rebaixamento visual e pode ser míope. E é nessa idade, é na idade da alfabetização, é que a criança vai apresentando essas dificuldades. Porque quando ele é pequenininho, ninguém consegue observar. Não é ninguém, mas é muito difícil de observar. É nessa fase que é requerida essas habilidades. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Curitiba nós temos clínicas, por exemplo, que tem as cabines audiométricas que vão até a escola. Exatamente. Né? Então, às vezes, parceria nesse sentido, claro que sempre com autorização dos pais, porque isso tem um custo para eles também, né? Mas fazer parcerias nesse sentido de que que esses profissionais venham para dentro da escola e possam fazer esta triagem, né? Às vezes é um passo muito importante na verificação ou na identificação de crianças que possam vir a ter aí alguns problemas. Isso não quer dizer que uma criança disléxica não use óculos, certo? Então, mas precisamos eliminar as questões sensoriais primeiro. E nem que tenha problema auditivo. E aqui nós temos algumas dificuldades específicas. Confusão de letras com pequenas diferenças na grafia. Isso está discorrido em todas as orientações e estratégias com bastante minúcias, e até a nossa web passada nós falamos com mais detalhes. E aqui eu gostaria só de retomar com vocês. Então, o E com o C, aquele tracinho do E no meio do C, imagina a confusão. O I com o J, o U com o V, depende do tipo da letra. Caixa alta tem outras, eu vejo algumas com M e o N. Vejo também o O com o Q, tem o Z com o S. Então, eles não conseguem verificar as angulações. Isso são visuais. Né? O F com o T na letra script é bem dificultoso também. Confusão entre letras com diferente orientação espacial. O B com o D, o B com o P, o D com o Q. Então, aí a questão da direita, da esquerda, para cima, para baixo. Então, são aspectos que numa própria avaliação e depois no diagnóstico vai se confirmar ou não. As inversões, substituições, adição, subtração, repetição de sílabas, palavras e frases. Adição, subtração, repetição de sílabas nas palavras e nas frases. Então, vai inverter toda a questão gramatical, vai repetir essas sílabas, né? Papapapalhaço, leitura e escrita em espelho, que é um sinal da dislexia, porém ela apresenta quando a criança está se alfabetizando naturalmente. Então tenha muito cuidado, porque todo o processo de alfabetização, eles passam inevitavelmente por essas questões que eu estou apresentando, e não é dislexia. Então deem um tempo, montem estratégias
para confirmar ou não, ou isso simplesmente é transitório, o que é muitas vezes esperado. Então, dificuldade na decodificação, então eles não conseguem transpor. Então, a decodificação também, eles ainda não conseguiram atribuir àquela letra o som que está sendo esperado. Então, também nota-se um fraco desenvolvimento da atenção, a imaturidade. Nós conseguimos identificar isso. Nós trabalhamos com grupos de crianças, então você percebe qual é que está mais madura que a outra. Mas cuidado com aqueles que fazem aniversário no segundo semestre, hein? Atraso na fala, cuidem. Eu sempre falo, diz assim, puxa, nós cada vez estamos alfabetizando as nossas crianças mais cedo, mas cuidem então para que elas não cheguem falando errado lá, né? Não cheguem com falhas de pronúncia, que a estrutura linguística esteja perfeita ou que esteja próxima. Porque uma criança da fala falante da língua portuguesa no Brasil, com 4 anos e meio, mais tardar, ela tem condições perfeitamente de estar falando correto. Então, passou disso, procurem um fonoaudiólogo para que possa, às vezes é pequenas coisas, mas indiquem porque ela não vai ter dificuldades nessa hora da alfabetização. Ela vai também ter um atraso no desenvolvimento visual, de discriminação. Vocês vão observar, vocês fazem muitas atividades que necessitam dessa discriminação visual. Marca igual e diferente, o maior, o menor. Então você vai observar que eles não conseguem com tanta facilidade. Dificuldade para rimas, pé, chulé, café, né? Então, eles têm um fraco desenvolvimento da coordenação motora. Então, temos a ajuda aí dos professores de educação física, ou a sua escola, você tem uma psicomotricista, tem várias escolas que têm a psicomotricidade, já vai ver que o desenvolvimento não está de acordo com o esperado, então já é um alerta, né? Tem uma dificuldade para montar quebra-cabeças, falta de interesse com livros e materiais impressos. Então, onde tem a dificuldade, não me interesso por aquilo, não sei que letras, que números, enfim. Dificuldades linguísticas como análise e síntese dos sons das palavras. Então, aqui está muito correlato com quebra-cabeça, né? A parte e o todo, né? Então, já não gosta de brincar de quebra-cabeça, vai ter aí um problema com essa análise e síntese de sons de palavras. Já é matéria para outra coisa, mas pobreza no reconhecimento de rimas e aliteração, como eu já falei, apresentam-se desatentos, dispersos, desorganizados, alteração de coordenação motora fina e grossa, dificuldade quanto à lateralidade, o vocabulário é pobre, alteração na memória de curto prazo, dificuldade na leitura, dificuldade na capacidade de copiar e dificuldade em cálculos matemáticos. Isso você vai observar quando ele está na idade escolar, certo? Então, aqui são alguns indícios que vão fazer com que vocês se alertem para a questão da dislexia. Ainda na idade escolar, a dificuldade quanto à lateralidade também, o vocabulário continua pobre, alteração na memória de curto prazo, a dificuldade da leitura persiste, a dificuldade de capacidade de copiar também e ainda a dificuldade em cálculos matemáticos. Mantém na idade adulta, caso ele já vai avançando na sua adolescência ou juventude, ele tem a dislexia, ele vai manter a dificuldade na leitura e na escrita, principalmente na soletração. A memória imediata, ela é prejudicada, existem as disnomias, não consegue dar falhas para dar nomes, dificuldade em aprender uma segunda língua e uma desorganização geral. Aqui cabe também ressaltar, porque tem que se fazer um diagnóstico diferencial possivelmente com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que geralmente pode gerar, ou alteração no processamento auditivo, que também vão aparecer os mesmos sintomas, poderíamos dizer assim. E aqui, para fazer o diagnóstico, é necessário montar uma equipe multidisciplinar, como eu já comecei a falar. Professor, você é a pessoa mais importante, é aí que vai aparecer. Então, como falei,
façam contato com o psicopedagogo, encaminhe para a fonoaudiólogo para avaliar. Não é uma decisão somente sua, começa com você, mas faça contato encaminhando para psicólogo, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional é importante também, e otorrino, oftalmo, psiquiatra, e nós citamos também aqui na aula passada em neurologista. Mas vá para as terapias, elimine as questões sensoriais que são muito importantes, né? Mas não é a dislexia não pode ser levianamente diagnosticada, porque uma vez que você rotula e espalha isso, fica muito mais complicado. Vocês vão encontrar nas orientações e estratégias na web da semana que vem, quer dizer, cuidados que você toma, como que você cuida dessa criança disléxica, como que você acompanha para que ela não tenha maiores traumas. E aqui vale a pena ainda relembrar, se vocês já assistiram ao filme que foi indicado na semana, na web passada já. Vamos seguir. Dentro do diagnóstico, nós temos a neuroimagem. Essa é uma representação da funcionalidade do cérebro. Então, quando as palavras são ouvidas, essa é a neuroimagem de uma pessoa que não tem dislexia. Então, essas áreas avermelhadas e amarelas são as áreas que comprovam que o cérebro está funcionando diante de palavras ouvidas, palavras vistas, palavras emitidas e palavras pensadas. Então, hoje já se pode fazer esse tipo de avaliação. Então, quanto mais precisa ser estimulado, mais ela é usada, mais ela é estimulada. E nós temos aqui um gráfico onde vocês podem observar na parte superior são cérebros de funcionamento normal, o que ele vai atingir, e na parte inferior de um cérebro com dislexia. Então, a cor azul que vocês estão observando ali, na hora que está lendo, no lado esquerdo, identifica as letras. No verde, o cérebro entende o significado da palavra. Foi como nós tínhamos visto ali com a criança pensando na palavra leão, escrevendo. Enfim. Vermelho é onde processa toda a informação obtida. Já na parte inferior, a pessoa com dislexia, vocês vão ver que ali na área azul e na área verde são menos ativadas, está bem ali embaixo, menos ativada do que a parte normal. E para compensar, o cérebro força a parte bem anterior, ali na parte vermelha, a trabalhar mais, e até o lado direito acaba sendo acionado durante todo o ato da leitura. Na pessoa normal, nem acessa o lado direito. Para o disléxico, até o lado direito tem que acessar. Certo? Então, a pessoa com dislexia tem um funcionamento, o caminho dele é muito mais longo. Então, eu vou propor para vocês agora como o aluno vai aprender melhor os conteúdos. Então, algumas estratégias. Então, tudo que você for ensinar vai ter que ser com significado. Não pode ser nada desprendido. Deve aprender integralmente um assunto. Então, sempre vai se concentrar nos conceitos, exemplos, experiências da vida real e oportunizar as práticas. Ensine primeiro as ideias. Tem que estabelecer categorias para grupos diferentes de fato. Separar em categorias. E aí fazer conexões entre uma categoria e outras diferentes. Incentive a visualização de conceitos e fatos mencionados nos textos apresentados em sala de aula, né? Então, sempre buscar a parte prática. Boa parte da motivação do aluno vem de nós, do professor, do terapeuta, da família. Então, a motivação dele vem de nós, é externa. E a dele, interna, a motivação, vai só aumentar quando ele tem a sensação que ele tem algum controle, que ele pode fazer opções. Escolher talvez um livro, talvez as tarefas. Não é deixar que ele vá decidir tudo, mas ele tem que fazer parte daquilo, né? Então, ele não pode ficar de lado. E tem que reconhecer sempre que ele está trabalhando com muita determinação, com afinco. Ele não pode ficar desmotivado. Deixe evidente que o esforço dele é importante e dá resultados. Então, para isso, qualquer coisa que ele fizer, talvez um gráfico, pode ser registrado quando ele melhora os seus índices
da própria fluência da fala, do trabalho que ele fez, enfim, que tudo que ele fizer vai ser registrado e ele vai se sentir motivado. Avalie pelo conteúdo e não pela forma do seu trabalho escrito. A letra dele geralmente não é boa. Ofereça sempre que possível um ambiente silencioso. Se não é no dia a dia, pelo menos quando ele estiver em atividade de avaliação, se é possível sair da sala de aula e ir para uma... Ele vai se beneficiar com isso. O aluno precisa de tempo extra para todas as atividades. E esse item deveria estar assim em negrito, em vermelho, piscando agora. Então, o aluno sempre vai precisar de tempo extra. Por quê? Porque o caminho que ele faz, vocês viram lá no cérebro, ele é mais comprido. Então, ele gasta muita energia. É muito importante, é obrigatório um tempo extra como processo de inclusão do nosso aluno disléxico. Então, podemos também usar aulas gravadas através de áudio, vídeo, trabalhar em duplas ou em pequenos grupos, sugere audiolivros, principalmente para vocês que já estão com a parte de literatura. Existem livros que já estão gravados, principalmente para cegos. Tem muitos livros para cegos e que o aluno com dislexia vai se beneficiar. Pesquisas via YouTube também. Incentive o uso constante do dicionário de bolso. Ele vai buscar essas palavras, o significado delas, que é a rota que ele tem facilidade, e que ele também vai poder aprender, ensinar a pronúncia da palavra. Recomende sempre que ele esteja atualizado com as notícias, ou através da TV, do rádio, da internet. Ele não pode ficar alheio. Lembra que eu falei lá de pobreza, de informações, de vocabulário e tudo mais? Mas nós não podemos deixar ele à parte, ele tem que fazer parte, né? Realmente estar atento às coisas que estão acontecendo. Ele está ouvindo as coisas. Isso para ele é fácil. Utilizar laptops, notebooks para redigir as suas tarefas. É muita memória de trabalho que ele tem que prestar atenção, juntar a informação e ainda escrever qual é o som. É muito trabalho escrever. Então, se ele consegue digitar, vai ser muito mais fácil. Fazer visita a museus, incentive a museu utilizando guias ou audioguias, porque, lembra, ele pode estar lá passando e não sabe do que se trata, mas se ele está ouvindo a instrução no audioguia, ele vai se beneficiar também. E existem softwares que leem os textos em voz alta. Isso é, claro, é muito sofisticado. Pode ser que na sua escola não tenha isso. E eu vou estar colocando toda... Não estarei colocando. Eu já coloquei para vocês na Orientações e Estratégias e lá no Fique Ligado outros dispositivos tecnológicos, softwares, indicações de softwares que fazem coisas muito bacanas para o disléxico. E aí eu gostaria que vocês não deixem de assistir Como Estrelas na Terra, que Toda Criança é Especial, aquele filme indiano, muito conhecido, muito bonito, de 2 horas e 40 minutos, se eu não me engano, mas que vale a pena, retrata muito bem a realidade de uma criança com dislexia e a família em volta e a própria escola, quer dizer, o que uma criança passa. Então está retratando com muita fidelidade. E ali eu indico um material que é da Associação Brasileira de Dislexia, que é Facilitando a Alfabetização, que é um material que ele é multissensorial, que pode ajudar também. Vou colocar, ou melhor, já coloquei lá outras orientações com livros, sugestão de livros para vocês oferecerem para esses nossos novos leitores. Então, tudo isso para que eu possa apresentar para vocês a anatomia de um leitor, porque é a dificuldade do nosso disléxico, né? Quem é que não quer ter olhos para ver as pistas nas imagens e palavras? E a boca para ler com a expressividade de um contador. Mãos para cuidar dos livros com carinho. E uma mente curiosa para pensar nas ideias dos livros, que tal? Ouvidos para escutar o que os outros pensam. E um coração para se unir às histórias. Livros, livros, muitos e muitos livros. Então, como privar esse nosso aluno disléxico de ser um leitor? Muito obrigado, caros professores, e até a próxima web. Nós agradecemos, desculpe, antes de agradecer, nós temos aí algumas perguntas, né, a serem respondidas. Eu estou postando aqui
o link da avaliação para que vocês façam a avaliação desta web. Lembrando que o retorno de vocês para nós é sempre muito importante, né? Nós já vamos às perguntas. Antes eu quero retomar algumas coisas que foram aparecendo aqui ao longo da webconferência, tá? Primeiro, o endereço do blog. Tá? O endereço do blog é blog.portalpositivo.com.br/escola inclusiva. O blog ele tem uma importância muito grande nesse projeto. Por quê? Porque lá a gente estende tudo aquilo que a gente não dá conta aqui em uma hora de webconferência. Então, nós estendemos com textos, nós estendemos com materiais. A própria webconferência é postada no blog, sempre na semana seguinte, após a realização da mesma. Tá? Algumas pessoas perguntaram se todos os professores da escola podem acessar. Sim, ele está aberto a isso, certo? E na primeira web foi nos solicitado a questão dos slides. Nós sempre temos colocado a web, mas também colocaremos web mais slides em arquivos separados, certo? Surgiu uma questão quanto disponibilizar ou não o material, estas webs e todo o material que nós estamos colocando para os pais, né? Mas principalmente para os pais assistirem a web. Nós da equipe inclusiva não indicamos isso, certo? Porque além de ser um conhecimento técnico, às vezes nós colocamos um pai leigo tendo este conhecimento. Se para nós da área, muitas vezes já nem sempre é fácil, vamos entender assim, né? Para o pai a gente pode mais prejudicar do que auxiliar na compreensão dele. O nosso objetivo quando criamos o programa foi instrumentalizá-los tanto na questão da formação dos professores quanto nesse diálogo com a família. E entendemos que esta é uma possibilidade, né? De você resgatar, você vai ter um aluno disléxico esse ano, um aluno autista ano que vem, né? De repente falamos sobre autismo esse ano e aí no ano que vem você vai precisar deste conteúdo, você vai resgatar isso dentro do blog, tá? A gente tem que ter um cuidado em passar essas webs para os pais, porque às vezes nos comentários, veja, às vezes podemos ter comentários que o pai não vai entender a forma como a escola está colocando, não que ele seja inapropriado, né? Mas ele pode entender que o seu filho foi exposto ali, mesmo que você não tenha citado o nome. Quando eu digo assim, eu tenho um aluno que é assim, você está falando do filho dele e ele pode identificar isso. Então, são N motivos pelos quais nós não indicamos para que a web seja passada. O que não quer dizer que vocês não possam socializar filmes, leituras, né? Tudo que nós temos colocado no blog, mas tenham um cuidado especial com a questão das webs que nós realizamos. Vamos às perguntas, Jussara? Vamos lá. Nós temos 2 questionamentos da Eliane do Educator. O primeiro seria o seguinte: na educação infantil, ao percebermos a dificuldade na fala tardia, devemos sinalizar para a família para que busque ajuda com profissionais, no caso, a fono? Sem dúvida, Eliane. Como eu relatei aqui, até uns 4 anos e meio, o que é essa fala tardia? Que chegou até os 3 anos e não está falando nada. Então, primeiro precisa conversar e trazer a família, conversar com a família para ver o que está acontecendo. Se ela tem espaço ou se simplesmente ela está apontando. E aí está facilitando para essa criança. Então, quando a fala é tardia, eu recomendo, e eu também eu acabo recebendo sempre no consultório com essa queixa, é bem comum, e onde o fonoaudiólogo pode fazer essa orientação. Sim, pode encaminhar. A outra pergunta da Eliane é se a dislexia deseidética ou visual seria a síndrome de Irlen. Nós não podemos misturar com fins de diagnóstico, viu, Eliane? A dislexia, ela não tem outra síndrome associada. Então, se a síndrome de Irlen, se é a básica, ela é a básica. Não é a dislexia, é outra situação. Então, o que ocasiona a dificuldade é a síndrome e não a dislexia. Então, são 2 coisas diferentes.
A Silene pergunta, como você vê o disléxico no contexto das redes sociais hoje? Eu não vejo, porque dislexia tem níveis de dislexia. Quando você coloca no mundo da internet, nas redes sociais, veja, todo mundo escreve de qualquer jeito, certo? Faltando letras e todo mundo compreende. Como foi a experiência que eu proporcionei a vocês no início, né? Então, a bagunça daquelas letras todas, vocês não deixaram de ler. Umas com mais dificuldade, outras pessoas com menos dificuldades. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade. Se ele está exposto, se ele se sente bem em entrar nas redes sociais, ele não vai dizer, olha, eu estou entrando, olha, eu sou disléxico, viu? Olha como que eu estou escrevendo. Né? Ninguém está nem aí. Então eu vejo sempre com bons olhos. Não tem problema, sem preconceitos, e sejam bem-vindos, e que bom que vocês, disléxicos, estão escrevendo. Inclusão também no meio digital. Inclusão no meio das redes sociais, isso é maravilhoso. Eu tenho vários pacientes, não só com dislexia, mas com muitos atrasos, com síndromes, e que eu disponho no meu Facebook. Eu tenho o Facebook justamente porque eles escrevem para mim, eles mandam mensagens, isso tem sido muito bom. Às vezes fica difícil de entender num primeiro momento, mas eles estão ali, eles não têm medo. Não podemos deixar com que eles tenham medo. A Lana pergunta qual que é o exame que detecta o transtorno. Eu acredito que seja a dislexia. No caso, a dislexia. Em termos de... Veja, nós falamos de diagnóstico aqui, se você retornar e vai ter oportunidade de ver vai estar gravada a web, nós falamos ali sobre o diagnóstico de uma equipe. Então, em termos de médicos, eles são caros, mas é o que passa, a parte da neuroimagem, é através da ressonância magnética, é a parte da tomografia computadorizada funcional. Então, existem esses exames sim, mas não basta isso só. A sua percepção como professor ainda faz a grande diferença. Mas não existe, portanto, um exame específico, é um olhar multidisciplinar, é isso? Com certeza. Com certeza. A Renata pergunta se seria considerado legal, no sentido de lei, colocar no contrato a entrega de exames de vista e auditivo atualizados para a escola. Olha, no caso você diz no contrato de matrícula? Isso. Eu acredito que sim. É? Posso responder? Pode. Não, veja, fazer o exame é algo opcional, certo? Você, enquanto escola, você está oferecendo não um serviço, mas uma possibilidade, até porque esse serviço não é seu, ele seria terceirizado, tá? Então, isso não, de maneira alguma, deve constar num contrato de prestação de serviço seu com o seu cliente, ok? E a última pergunta é da Michele. Ela teve experiência com alguns casos de desordem de processamento auditivo, que foi primeiramente diagnosticado como dislexia. Ela pergunta se é possível fazer uma breve diferenciação entre dislexia e desordem de processamento auditivo. Veja, como eu falei, é um diagnóstico diferencial. Se começa essa desordem, ela foi avaliada de anos para cá. Então, onde pode ser avaliada, examinada. Então, antes parecia tudo como dislexia. Então, onde nós vemos é a partir, Michele, do treinamento do processamento auditivo. Aí sim. Então, antes eu não consigo fazer. Então, se a pessoa a criança passou por esse treinamento das habilidades auditivas, onde você pode ver antes, durante e depois, em sessões, talvez a partir já de 3 meses, você já consegue ver resultados. Se ele melhorou, se ele não passa a não fazer trocas, acredito que não seja mais dislexia. Porque a dislexia, ela perdura, né? Ele sempre vai ser.
Hã? Não tem cura. Não tem cura. Uma vez dislexo a vida inteira. A vida inteira. Ele vai ter compensações disso, ele faz o caminho. Por isso eu falei do tempo. Ele precisa de mais tempo para elaborar tudo. E aqui vale ressaltar, inclusive, da questão da própria inteligência e tudo mais, onde tem disléxicos famosos, porque tem QIs altos, tipo Einstein é sabido, isso sai muito na mídia, a questão de atores, né, o Tom Cruise, e tem tantos outros, Leonardo da Vinci, Agatha Christie. Então, nós vamos pensar, e são disléxicos. Então, a questão do processamento auditivo, se ele teve melhora, Michele, ele provavelmente não era dislexia. Mas, muito obrigada pela pergunta. Antes de nós irmos aqui para o nosso agradecimento final, né, foi nos feita uma pergunta sobre questão legal, se nós poderíamos abordar algumas questões legais. Vou passar a informação para vocês. Nós estamos elaborando uma web que será apenas sobre aspectos legais. Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato neste campo. Vocês podem estar encaminhando essas dúvidas aos tutores de vocês. Mas durante as webs dos temas aqui já previstos, nós não estaremos abordando questões legais, porque este não foi o foco desde o início da escola inclusiva. Acho que a questão legal, não que ela já tenha sido esgotada, mas ela, na prática ela não resolve muito, em como resolver a inclusão, em como em como realizar realmente a inclusão. Tá? Mas nós trataremos disso numa web extra sobre o tema, certo? Quero pedir a vocês que, por favor, tenham aí uma atenção especial quanto ao envio da lista junto com as atividades, para que nós possamos estar controlando a presença e participação de vocês para a questão da certificação, tanto da escola quanto dos professores que estão participando. Fica aqui o nosso muito obrigada de toda a equipe da Escola Inclusiva. Estamos acompanhando a participação de vocês no blog. Até a semana passada foram 2.700 acessos. Isso é um marco muito importante para nós. Tá? Um grande abraço e obrigada pela participação de todos.